Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da oficina de capacitação online da FATEC Santa Cruz. Vamos abrir o arquivo da aula anterior. Nós só vamos com o nome de planta baixa 3. Tem duas formas. Uma é vir direto, porque como foi o último arquivo que você usou, ele já está aqui no painel inicial do AutoCAD. Então, você vai clicar em planta baixa 03, que foi o nome que nós demos, lembra? Então, clicamos nele. Olha como é simples. Após carregar o arquivo, essa é a visão que você vai ter. Para fazer os vãos das portas, nós vamos visualizar agora o nosso arquivo que está em PDF. O arquivo PDF mostra os vãos das portas e o tamanho de cada abertura. Vamos aumentar o controle de zoom para visualizar melhor. Nós temos aqui uma abertura de 2 metros na sala. Depois nós continuamos passeando aqui e chegamos a uma abertura de 80 da sala para o corredor. Aqui nesse mesmo corredor nós temos uma outra abertura de 80 para a suíte. Uma abertura de 60 para o banheiro da suíte. Voltando pelo corredor, nós temos um outro banheiro social, abertura de 60. Uma passagem para a sala de jantar. Aqui não vai ter porta, só o vão. Por isso não precisa de boneca. De 0,80. Uma outra passagem, também não precisa de boneca, é só uma passagem, de 0,80. Essa mureta é uma altura de 1 metro, ela não chega até o teto, não é uma parede fechada. E você tem aqui a cozinha, e você tem aqui um outro vão. Aqui tem a porta. Nessa porta, faltou a boneca. Nesse desenho, nós vamos inserir a boneca, e nós vamos ter uma boneca de 10 com um vão de 90, assim como nós temos na saída da área de serviço uma boneca de 10 com uma porta de 90. Lembrando que aqui na área de serviço também vai ser uma mureta. Só que essa mureta é um pouquinho menor. Nós vamos fazer essa mureta com 80. Área de serviço. Aqui afora é o quintal. Mais à frente a gente vai colocar o terreno. O quintal da residência. Então, tem mais um cômodo, que é o escritório. E aqui o segundo dormitório. Então, o segundo dormitório tem saída para o corredor. E o escritório tem saída para a cozinha. Muito bem. Então, essa residência ela tem bastante cômodos, ela é bastante espaçosa. Ok? Vamos fazer a abertura de cada cômodo. Voltaremos agora para o AutoCAD. Para fazer a abertura de cada cômodo, nós temos que usar o seguinte conceito, o conceito de OSNAP. O que é o OSNAP? São âncoras de objeto. Quando você seleciona uma linha, você tem 3 pontos. Os 2 pontos intermediários e o ponto do meio. Como que nós vamos segurar nesse ponto extremo do lado direito ou nesse ponto extremo do lado esquerdo? Ou como que nós vamos segurar o objeto nesse ponto do meio? Nós precisamos de uma espécie de âncora para que você tenha precisão, para que não tenha nenhum espaçamento antes, nenhum espaçamento depois. Ou seja, não ultrapasse a linha nem anteceda a linha. Tem que ter precisão de tocar a linha. Na parte inferior da área de trabalho, nós temos a barra de status, que tem algumas funções importantes. Então, aqui nós temos a função ortogonal, a função polar, que nós vamos ver depois. Usa-se muito nas peças mecânicas, mas depois a gente vai ver a função polar com mais detalhe. E nós temos aqui esse quadradinho aqui, com essa bolinha, que se chama Snapping. Ok? E nós vamos clicar na função Snap e vamos observar que existem algumas opções já pré-definidas que estão ativadas e outras que não estão ativadas. Vamos verificar as funções que estão ativadas. Endpoint, Midpoint, Centerpoint, Intersection, Extension. Para que servem essas funções? São as âncoras de objeto. Por exemplo, quando você seleciona uma linha, as 2 extremidades nós chamamos de endpoint e o meio nós chamamos de midpoint. Para você conseguir selecionar esses pontos, você precisa estar com endpoint e midpoint ativado, ou seja, o Snap Mode ativado para endpoint e o Snap Mode ativado para midpoint. Ok? Vai ter situações de interseção, e aí vai aparecer esse xizinho, e aí o Snap Intersection tem que estar ativado.
Existe um outro que já é padrão do AutoCAD, que é o Extension, que é uma projeção de extensão a partir de um vértice ou de um outro objeto que é selecionado. Essas opções vão dar precisão para a construção dos nossos objetos. Vamos supor que, no seu caso, o midpoint esteja desativado. Você vai clicar em cima da opção midpoint, ele desativa. Vai clicar na função de novo midpoint, ele ativa. Observe que na versão AutoCAD 2019, quando você clica no midpoint, a lista de comandos não some. Nas versões anteriores, antigas, como a 2010, que a gente trabalhava lá no nosso curso, quando você clicava no midpoint, desativava e sumia a opção. Então, aqui ela não some. Então, clicou no midpoint, está ativado. Então, precisa desses dois ativados aqui agora. Bem, com esses dois ativados, nós vamos agora usar os comandos para fazer o vão. Clique na sua área de trabalho. O comando que a gente vai utilizar vai ser o comando trim e o comando line. Então, observe, eu preciso desse ponto central aqui. Por quê? A minha porta está centralizada nesse vão. Se ela não estiver centralizada, eu teria que ter a distância que a gente chama de boneca ou canto de parede, canto de alvenaria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o comando line. Onde está o comando line? Lembra onde está o comando line? Exatamente na parte superior da barra de ferramentas, primeiro comando é o comando line. Clicando nele, o que você vai fazer? Você vai parar o ponteiro do mouse no ponto médio dessa linha. Observe que o midpoint já está ativado, que é esse triângulo verde. Você não está vendo? Vamos ver se a gente consegue melhorar essa visualização aqui. Vou clicar de novo com a lupa ativada. Aqui, ó, tá vendo? Então, com a lupa ativada, eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Então, sempre quando eu precisar de precisão, eu tenho que clicar nos pontos chamado Object Snap, né? Âncora de objeto. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ponto aqui e vou puxar para baixo. Apareceu um outro snap, um outro Object Snap, que é o Intersection. Por quê? Houve uma interseção entre a linha que eu estou fazendo e as linhas já existentes, que são perpendiculares. Então, essa interseção fez aparecer o Object Snap Intersection. Clique nele. Então, olha só, apesar do line ainda estar ali, ó, agarrado, você já sabe que foi feita uma linha perpendicular exatamente no meio da alvenaria. Vou apertar aqui, ó, o botão para fechar a lupa. E agora, o que você vai fazer? Como o vão é de 1 metro, você vai fazer um offset para cada lado, né, de 0,5. Ou, se você não quiser usar o offset, você usa o comando line também. Da seguinte forma, ó. Você chame o comando line para, no endpoint, observe que ele está alternando entre intersection e endpoint. Não tem problema nenhum, é o mesmo ponto. E você não clica. Se você clicar nesse ponto, você vai começar uma linha em cima de uma outra linha que já existe. O que você vai fazer? Você apenas projeta. A extension aí, ó, vai aparecer, ó, uma extensão, ó, uma pequena projeção. Ok? Muito bem. Essa projeção também que aparece, às vezes aparece o extension, às vezes aparece a projeção completa na tela. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Essa extensão ilimitada é chamado O-Tracking, Object Tracking. É uma trilha de objeto, ou seja, indica uma direção. Horizontal, vertical, inclinada, indica uma direção. Então, beleza, indicou a direção, isso já nos ajuda muito. Agora, se o seu cursor está para a direita, é só você digitar a distância, no caso é 0,5, e aí você vai iniciar o ponto zero da linha que você está fazendo a meio metro de distância, ou seja, a 0,5 metros de distância desse ponto. Você vai descer até o intersection aparecer novamente. E aí você fez aqui o segmento de reta, representando o limite da porta de um lado. O que você faz? Você faz a mesma coisa para o outro lado. Clica no comando line, para no endpoint ou intersection, não tem problema ser um ou outro, é o mesmo ponto, projeta para a esquerda lá, o O-Track apareceu novamente. A trilha de objeto apareceu. Digite a distância, 0,5.
Enter. A sua linha começa lá na frente. Ó, vou mexer no mouse, apareceu a projeção perpendicular, e aí você vai chegar no cruzamento, na interseção com o outro segmento. Aí você clica. Dá Enter para sair do comando Line. Então, essa linha do meio é uma linha de referência, você não precisa mais dela, é só clicar no botão Erase e apagar essa linha. Essa linha é só uma linha de referência. Você seleciona ela e aperta o botão Erase para excluí-la. Muito bem. Para fazer o vão, agora é só usar o comando Trim e cortar os dois segmentos. Vamos lá. Clica no comando Trim, sempre o comando Trim está junto com o Extend. Se aparecer o Extend na frente, é só alternar para o Trim, vice-versa. Aí você tem o quadradinho. Lembra como usa o comando Trim? Você não pode clicar direto. Ou você seleciona os objetos que representarão a linha de corte, ou você clica com o botão direito, ou você aperta a tecla Enter, tanto faz, para indicar para o AutoCAD que você vai cortar qualquer segmento que esteja na tela fazendo interseção. Então, aqui, ó, quando você passa por cima da linha, já aparece o sombreamento e o X em vermelho dizendo, ó, pode cortar. Então, você corta. No próximo também. Beleza? Fizemos o vão da sala. Vamos agora dar uma olhada no vão do corredor, que liga o corredor à sala. Esse vão aqui, ó, é bem simples de fazer. É só usar o comando Trim direto. Se você usar o comando Trim aqui direto, como eu falei, você vai ter só um probleminha. Você não tem interseção. Então, você precisa produzir a interseção. Você vai produzir essa interseção com o comando Extend. Clica lá na setinha do mouse, clique lá na setinha do botão Trim e mude para a opção Extend. Selecione a linha de destino, dê Enter, ou clique com o botão direito e clique na linha de interseção, fazendo a perpendicular, ok? De novo, vou repetir o Extend. Então, ó, aperta o Enter, que ele repete o último comando, seleciona a linha de destino e seleciona a linha que vai chegar nele, a linha de interseção. Agora você tem um ponto para fazer. Agora você tem a condição para cortar com o comando Trim. Finaliza o Extend, muda para a opção Trim, e aí sim, aperta o Enter e ó, corta os dois. Bem, você está observando que é bem simples usar o comando Trim desse jeito. Existem outras formas de usar. Tem muita gente que está acostumada a digitar TR, dar Enter 2 vezes. Por quê? Você tem que dar Enter 2 vezes porque o primeiro Enter é para chamar o comando e o segundo Enter representa a opção AL para cortar todos os objetos que fazem interseção. Vamos ver aqui na nossa planta outra porta. Agora nós temos a porta do corredor aqui, ó, de 80, beleza? Tanto para a suíte quanto para o dormitório. E depois as duas portas do banheiro de 60. Vamos lá. Aqui também no corredor nós temos porta de 80 e porta de 80 da sala de jantar para a cozinha e do corredor para a sala de jantar. Eu estou falando corredor, mas o correto é usar o termo circulação. Você precisa ter o conceito de canto de parede, que é o conceito de boneca. A boneca pode ser de 0,05, que é 5 centímetros, ou pode ser de 0,1, que é 10 centímetros. Chama o comando Line, para no endpoint e projeta, e digite 0,1, ou 0,1 apenas. E aí, ó, perpendicular, beleza? Essa porta não é de 80? Então, ou você usa... Vamos usar o offset, porque eu falei naquela hora do offset, não usei. É bem simples também, ó. Nós já usamos o offset para fazer a alvenaria. Você pode usar o offset aqui também. O comando offset está lá no grupo de comandos Modify. Clica nele. Lembra como usa o offset? Digita a primeira distância, 0,8. Clica no segmento. Clica na direção, para a direita ou para a esquerda. E está feito aqui a sua porta. Enter finaliza o offset. Agora você vai pressionar o comando Trim para cortar. Trim. Clique com o botão direito e já ó, faz a janela de seleção e pega os dois. Não precisa cortar um de cada vez. Que legal. Agora você tem, olha só, uma porta que é paralela. Precisa desse trabalho todo? Não. O que você vai fazer? Você vai usar o comando Copy. Olha só, o comando Copy vai selecionar somente os dois segmentos que você fez. Ó.
e vai dar Enter. Aí você precisa pegar um ponto de ancoragem, um ponto para fixar. Que o copy ele vai fazer uma cópia do objeto que está selecionado para uma outra posição. Então, eu vou usar esse ponto de ancoragem aqui, ó, esse endpoint, que é o canto da parede. Só que eu estou usando o canto de baixo. Então, lá no destino, você vai ter que usar o canto de baixo também. Aqui, ó. Olha que legal. Então, já foi copiado os dois para lá e você pode agora direto usar o comando trim. Muito bem. Vou aproveitar, vou dar trim nesse cantinho aqui também, para ficar bonitinho a alvenaria. Agora, você vai ter que fazer o acesso aos dois banheiros. Vamos dar uma olhadinha na nossa planta para ver como está o acesso aos dois banheiros? Muito bem. Aqui temos o acesso da suíte, 60. E aqui nós temos o acesso do banheiro social, 60. Ok. Observe que você tem a boneca de 10, tanto na suíte quanto no banheiro social. Então, vamos fazer a boneca de 10 com o comando line. Clicou no comando line, parou no endpoint, projetou, ponto 1, enter, ligou o ponto oposto, clicou, enter, e agora ó, o offset, ponto 6, que é 0.6, é a mesma coisa, clica no segmento, para a direção do lado direito, já está feito. Finaliza o offset, chama o comando trim, clica com o botão direito e apaga os dois segmentos de uma vez. Vamos lá para o outro banheiro. Chama o comando line, para no endpoint, projeta, 0.1, enter, perpendicular para encostar no lado oposto, clicou. Agora você já vai fazer o offset, 0.6 já foi feito anterior, aparece 0.6, precisa digitar de novo? Não, é só dar Enter. Seleciona o objeto, posiciona na direção, agora é para baixo, e clica. Aqui, ó, já apareceu. Enter para finalizar o offset, chama o comando trim, clica com o botão direito e apaga os dois segmentos de uma vez. Sai do comando trim apertando Enter. Já estava esquecendo, não pode esquecer, né? Então, agora vamos acessar a sala de jantar e a cozinha. Lembre que na sala de jantar não tem porta. Então, aqui você tem um vão e aqui você tem um outro vão, porque isso aqui é uma mureta. Essa cozinha, na realidade, ela tem 7 metros e você tem apenas uma mureta para separar dois ambientes. Então, aqui você tem o espaço onde vai ter a pia, a geladeira, o fogão, os armários, e aqui você tem a sala de jantar, onde você vai ter a mesa e os aparelhos de jantar. Então, vamos fazer aqui, ó, porta de 80 para chegar na sala de jantar, 80 para a cozinha, 90 para sair da cozinha. Vamos lá. Lembrando que não tem boneca, então fica mais fácil aqui, ó. Para no endpoint, chama o comando line, para no endpoint, projeta, ponto 8, vai para o lado perpendicular, clica no intersection, enter. Para usar o comando trim aqui, olha só o que vai acontecer. Cliquei no comando trim, botão direito, ó, apagou, não apagou, mas ficou aquele vão. Eu poderia selecionar e juntar esses dois, vai ter dois segmentos, mas vou aproveitar para mostrar um outro comando para você. Não vou fazer isso, ó. Vou apertar U de undo para desfazer e vou mostrar para vocês como funciona o comando join. Join é para juntar dois segmentos que estão separados. Então, aperta J, Enter. Já aparece na linha de comando, na parte de baixo da tela, Join, e ele pede para você, ó, selecione os objetos. Então, você vai clicar, ó, já está aqui o botão de seleção, o mouse já está aparecendo o cursor em modo de seleção, que é o quadradinho. Clique nesse segmento, ao lado, clique no outro segmento. Selecionou os dois, dá Enter, juntou, virou um segmento só. Esse é o correto a fazer, ok? Quando você precisar juntar segmentos, tá? Você não liga um ao outro, você deixa um segmento só. Aqui eu vou precisar fazer a mesma coisa, né? Um vão de 80. Então, aqui, ó, line, projeto, digito ponto 8. E Enter. Aí, o que eu vou fazer aqui? Se eu der trim nos dois, olha só o que acontece. Ó, tem que tomar alguns cuidados.
Se eu jogar para cá e der trim, olha só, apagou coisa demais, né? Então, não quero que apague tudo isso. Então, tem que, ó, o Enter. Vou ter que dar uma finalizada aqui, ó, nessa parede. Extend é o comando que eu vou usar. Clica no Extend, seleciona o destino, essa linha horizontal, Enter, e seleciona a linha vertical. Olha só, a projeção já aparece, que maravilha. Clica nele e está pronto. Agora, finaliza o Extend, chama o comando Trim, Enter, ou botão direito, e apaga os dois. Fez o vão. Estamos terminando já, hein? Agora nós temos aqui, ó, duas portas de 90. Bem fácil, né? Aqui, ó. Vamos fazer uma. Essa aqui não tem boneca, que legal. Vou só usar o comando Join depois. Ó. Join, J-Enter, clica num objeto, clica no outro e aperta o Enter, juntou. Chamou o comando Trim. Uma coisa, ó, eu chamei sem querer o comando Filet, mas eu queria o comando Trim. Ele ativou o comando Filet. Aqui, ó. Apertei o ESC, cliquei no comando Trim. Olha a linha de comando, chamei o comando Trim. Eu apertei sem querer o Filet, querendo o Trim. Ele ativou o Filet lá embaixo. O que eu fiz? Fui direto no Trim. Ele mudou. Então não tem problema, tá? Não precisa dar ESC para sair, pode mudar. Desde que você não tenha digitado nada, aí sim, se você tiver selecionado o objeto, tem que dar ESC. Então, o que você vai fazer agora? Botão direito, apaga os dois. Próximo vão. Tem boneca, hein? Porque aqui vai ter um portãozinho. Então, aqui, você vai parar no endpoint, fazer o 0.1 ou apenas o ponto 1 para fazer a boneca, faz a perpendicular, intersection e parou. Dá Enter. Agora, você pode usar o Offset ou Line. Offset, aperta o O Enter ou clica no botão Offset, digita essa distância que é 0.9 ou 0.9 apenas, seleciona o objeto e clica para a direção agora lado esquerdo, né? A direção é horizontal e o sentido é o lado esquerdo. Muito bem. Aí dá Enter, finaliza o comando, chama o comando Trim, Enter e apaga aqui o espaço. Agora eu vou fazer a porta do escritório. Porta do escritório, mesma coisa. Uma boneca de 10, 0.1. A porta é de 80, agora não vou usar offset. Ó. Você pode usar o comando line. Ó. Para no endpoint, projetor, digita o tamanho da porta, que é 0.8 ou 0.8. E aí, ó, perpendicular, apareceu intersection, clica, dá Enter, chama o comando Trim, não esquece de clicar com o botão direito e apaga os dois segmentos. Vamos verificar se todos os vãos estão feitos? Finaliza o comando Trim, né? Vamos usar o comando Pan. Vamos dar um passeio aqui na nossa residência. Então, nós temos aqui a passagem para a porta da sala, nós temos a passagem para o corredor, passagem para o quarto suíte, o banheiro suíte, passagem para o banheiro social, segundo dormitório, passagem para a sala de jantar, passagem para a cozinha. Vamos ver aqui agora, nós temos a passagem para o escritório, que é o terceiro dormitório também, pode ser um dormitório. Nós temos aqui a passagem para a área de serviço e a saída pelos fundos. Todas as passagens, então, da residência estão prontas. Agora nós vamos fazer o arco das portas. Preste atenção. É fundamental a gente usar o conceito de layer. Eu vou criar as layers, vou criar o retângulo das portas e vou criar os arcos. Como essa aula vai ficar muito longa, eu vou finalizar aqui nesse ponto essa aula e a gente inicia na aula 4 para fazer os retângulos, que aí eu vou falar sobre o comando stretch, vou falar sobre o comando arco e a rotação do arco, né? Sentido horário e anti-horário. Além disso, eu tenho que falar sobre layers. Já vou começar a criar camadas diferentes. Então, aqui eu só estou numa camada, não tem problema, não estou precisando da layer nesse momento, só tenho uma camada. Mas conforme o seu desenho vai ficando mais completo, com mais elementos, com mais objetos diferentes, você precisa trabalhar com o conceito de camadas, você precisa trabalhar com o conceito de layers, e isso é fundamental. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, se você está gostando, não esqueça de clicar no gostei, não esqueça de fazer os exercícios, tá? Se for possível, compartilhe nas suas redes sociais, porque esse curso ele é gratuito. Apesar de ser oferecido para os alunos da FATEC que estão matriculados, nós também temos, assistindo essa videoaula, ex-alunos que já se formaram
né? Ex-alunos que se formaram tanto no curso técnico, que se formaram na FATEC, que se formaram em suas faculdades, que nós temos alunos que já se formaram em faculdades particulares, que se tornaram nossos alunos, que às vezes ficam um pouco distante do programa, esquece alguns detalhes, então está aqui para praticar. Tá? Então, expanda para outras pessoas. Se você conhece algum amigo, isso aí, ó, todo mundo que faz curso de edificações, curso de eletromecânica, de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, engenharia, qualquer área de engenharia, qualquer área de arquitetura, qualquer trabalho, você não é nem técnico, nem engenheiro, você é um profissional liberal que trabalha na área da construção civil, um eletrotécnico, né, um pedreiro, uma pessoa que precisa de um projeto básico, você precisa assistir esse curso, porque é muito mais fácil você fazer um projeto básico da obra que você vai fazer, que você pretende fazer um orçamento, do que você simplesmente fazer esse rascunho no papel. Fica muito mais apresentável, valoriza demais o seu trabalho, então é fundamental que outras pessoas, e é gratuito, gente, é gratuito, é só compartilhar, é só assistir, não tem que pagar nada. Tá? Você vai pagar por algo mais complexo, não é o nosso caso, nós queremos atingir o máximo de pessoas. Nós queremos globalizar esse ensino básico de AutoCAD. Tá? O AutoCAD ele é um curso caro, mas nós precisamos de muitos profissionais. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de crise, nós precisamos de pessoas que estudem, nós precisamos de pessoas que se qualifiquem e estejam preparadas para ocupar um espaço no mercado de trabalho, seja como empregado, empregador ou profissional liberal, freelancer, você precisa produzir. Então, você precisa de conhecimento. Então, propague esse conhecimento, divulgue esse conhecimento para que outras pessoas possam ter acesso e que a gente possa expandir o máximo possível. Inscreva-se no canal, compartilhe as informações e até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos colocar as portas. Um abraço.